Já se passaram 2 anos desse pesadelo. Mas eu tava tomando banho agora e tá uma super chuva aqui e eu comecei a refletir e lembrar tudo o que aconteceu. Eu vivi na pele a maior enchente da história do Rio Grande do Sul e foi, sem sombra de dúvidas, o maior pesadelo da minha vida até hoje. Só quem viveu sabe tudo que aconteceu, sabe tudo que foi escondido, ocultado, tudo que não veio a público, mas quem viveu sabe. Eu fui dormir um dia achando que seria mais uma enchente normal, igual sempre dá aqui, porque aqui sempre dá enchente, gente, sempre tapa a estrada, não tem como sair. E no outro dia minha mãe tá me acordando e falando: filha, a Defesa Civil tá evacuando todo mundo, a tua avó inclusive já foi. E estão falando que a água vai entrar aqui na nossa casa, sendo que a gente mora em um dos lugares mais altos. Eu falo assim: levanta que a gente tem que colocar tudo que a gente conseguir dentro de sacola e subir pro 2º andar da casa da tua tia, que é aqui do lado. E tudo começou a acontecer muito rápido, gente. A gente subiu tudo que deu, mas sabe quando tu tá meio anestesiado, tipo, tu não acredita que aquilo realmente tá acontecendo? A gente subiu tudo, a água já tava na nossa casa, realmente aquilo era verdade. E na madrugada, a gente tinha deixado algumas coisas aqui, porque a gente falou: é uma aguinha só no chão, né? Durante a madrugada, umas 2 e pouca, da meia-noite às 2 e pouca, a água simplesmente já tava na cintura na minha casa. Os meus pais de lanterna aqui tirando mais coisas, o que desce, né? Porque a gente tinha deixado algumas coisas aqui. E daí em diante o pesadelo começou a acontecer. A gente ficou sem água, sem luz, sem acesso às pessoas. A gente ficou por muito tempo praticamente isolado e sozinho aqui, porque a maioria das pessoas saiu, ficou tipo meia dúzia de gato pingado aqui com a gente. A gente não evacuou porque o meu avô não tinha as pernas, não dobrava a cintura e tinha recém sido operado. Não tinha como tirar ele, não tinha. Já foi um sacrifício subir ele pro 2º andar da casa da minha tia. A gente cozinhava dentro do closet da minha tia. Os cachorros eram 4. A Luna, na época, era bebê, o que deu sorte, porque se ela fosse grandona seria muito mais difícil. Eles ficaram presos dentro do banheiro. A minha tartaruga ficou num mini aquário na sacada. Minha calopsita, que nem é o Alfredo, é outra, ficou. O papagaio da minha tia e 5 gatos dentro de uma casa com meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, eu e o meu primo. Um banheiro para todo mundo, cama no chão, ninguém com acesso a nada. Comida a gente tinha estocado, porque a gente imaginou que a gente ia ficar uma semana sem conseguir sair com o carro, né? Meu pai jogou o carro lá o mais alto, assim, da lomba e pegou água. Mesmo assim, ainda pegou água. E foi daí que as coisas começaram a tomar uma proporção muito maior. Eu relatei tudo aqui no meu TikTok, tem uma playlist aqui chamada Pesadelo, onde eu relatei tudo, eu mostrei tudo, desde o início até o pós-enchente, que muita gente não mostra. Quando a água baixa é que a gente tem noção de tudo que ela destruiu, que a gente tem noção de tudo que a gente perdeu, de tudo que aconteceu. Tudo fica marrom, nada tem cor, começam a vir pessoas para ajudar. O Brasil se comoveu, veio muita doação de Santa Catarina, São Paulo, pra cá, que é um lugar escondido, quase ninguém lembra. Mas foram dias horríveis, gente, horríveis, horríveis, horríveis. Só quem viveu sabe. A minha casa ficou inteira embaixo d'água. Eu tinha um quarto aqui, gente. Antes desse meu quarto aqui, esse quarto aqui eu ganhei de presente dos meus tios. E o outro eu tinha ganhado de presente dos meus pais de aniversário de 15 anos. Fiz com uma arquiteta, era o quarto dos meus sonhos. E eu ver o meu quarto caindo aos pedaços, porque tu encostava e as coisas caíam, porque apodreceu, ficou muitos dias com a água parada dentro. O que acontece? Geralmente, nas enchentes aqui mais básicas, não vai na casa de ninguém. Então a água só tapa a estrada e vai embora. Aqui não, ela veio, tapou, ficou, porque não tinha pra onde ir, tava tudo lotado. Eu moro perto de uma BR, que tem um pedágio aqui. O asfalto, gente, não aguentou. Era estrada bloqueada por água ou por destruição, porque o asfalto ficou assim, o asfalto virou, literalmente. Uma loucura, gente, não tem explicação o que aconteceu aqui, não tem. Não tem como falar em palavras o terror que foi vivido no Rio Grande do Sul durante esse período. E hoje eu tava relembrando, e agora eu abri o meu Instagram e tinha uma moça que fazia minha unha, e ela também tava relembrando. Eu falei: nossa, acho que eu preciso ir lá e falar isso. Falar que a gente foi muito forte, que a mídia escondeu muita coisa. Quando eu postei um vídeo falando a verdade do que estava acontecendo, porque eu fiquei aqui acho que 7 dias e depois eu fui pro litoral com os meus tios. Quando deu pra acessar aqui, porque não tinha nem como acessar de nada aqui, não tinha como chegar aqui.
Quando deu, a gente foi, e daí que eu tive acesso ao mundo externo, e tudo caiu sobre mim, assim, a realidade, sabe? E depois ver a minha casa destruída, isso acabou comigo, acabou com todo mundo. E que eu me dei conta do que estava acontecendo na cidade vizinha da minha. E eu passei na frente da barreira que tinha para entrar para dentro de um bairro onde os diques não aguentaram e colocaram para fora muita gente. E abafaram tudo. Eu vi os vídeos, as pessoas andando no barquinho, tu olhava pro lado e tinha uma pessoa boiando. Então, assim, abriam as casas e as pessoas estavam dentro. Complicado, gente. Muita coisa não foi pra mídia. A mídia tentou desmentir muita coisa, mas não tem como desmentir aquilo que a gente vê com os nossos próprios olhos. Período muito difícil, mas o Rio Grande do Sul ainda tá se reconstruindo. Tem cidades que foram abandonadas porque elas foram levadas pela água e não vão voltar a ser habitadas. Vai virar história. E é duro falar, gente, dói. Vem tudo na mente, fica passando as imagens na minha cabeça de tudo que eu vi, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, tudo que eu vi, ouvi. E é muito duro. As pessoas perderam memórias, fotografias de pessoas que a gente nunca mais vai ver na vida, sabe? Doeu muito, gente, foi muito triste, muito triste. Mas enfim, eu só queria vir aqui falar que o Rio Grande do Sul tá se reconstruindo ainda, mas hoje a maioria das pessoas já tem a sua casa, já tá num lugar estabilizado e a vida tem que seguir, né? Os bens materiais a gente recupera, trabalha e recupera, mas a dor e o sentimento e o que ficou aqui nunca vão ser apagados. Aquelas imagens nunca vão sumir da minha cabeça, nunca, nunca. E o sentimento tá aqui na minha garganta entalado, sabe? Porque foi muito triste. Foi triste ver também a falta de apoio dos superiores, de quem tem mais poder. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto lida com política e a gente não quer falar sobre isso. Eu só queria mesmo desabafar, eu acho.